Nesse momento, a gente está na placa do Círculo Polar Ártico, menos 20 graus. E a gente passou a noite aqui dentro de um carro, um frio danado, mas ontem foi a noite mais incrível das nossas vidas. E para chegar até aqui foram mais de 800 quilômetros numa estrada e vivendo coisas que vocês precisam assistir esse vídeo para saber o que aconteceu. Essa viagem de mais de 1000 quilômetros até o Ártico vai sair da cidade de Anchorage, a maior cidade do Alasca. E o nosso plano é dormir em uma casa na árvore, dirigir por estradas geladas e remotas, entrar em uma água termal no meio desse gelo todo, mas talvez um dos grandes desafios seja passar uma noite inteira dormindo dentro do carro a uma temperatura de menos 30 graus. Mas além de tudo isso, a gente tem a expectativa de presenciar um dos maiores espetáculos da natureza, a Aurora Boreal. Mas a verdade, meus amigos, é que nós somos muito surpreendidos. Agora, oficialmente saindo da cidade, daqui de Anchorage, a gente tem 6 horas e 15 de carro até Fairbanks. E vai ser uma viagem diferente pra gente, porque a gente não percorreu essa estrada, né, meu amor? Então, enfim, vai ser tudo novo pra gente. Não fomos até Fairbanks quando a gente veio até o Alasca. Vai ser uma experiência legal dirigir pra lá no inverno. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. Na minha cabeça, quando a gente pensou nesse trajeto, né, eu tinha imaginado algo super, assim, remoto, sabe? Que ia ser gelo na pista, muita neve. E, assim, de fato tem muita neve, mas a pista é limpinha, né? Você passa por umas coisas ainda de cidade, né? Tipo, você vê umas construções. Eu acho que quando a gente subir um pouco mais, o cenário fica um pouco diferente. Mas, por enquanto, a estrada tá ótima, né? É, mas já começou a mudar. Ali tinha uma placa falando bem-vindo à cidade ali de trás, que o nome era Houston. É aqui que o verdadeiro Alasca começa. E aí você já vê que realmente está bem mais aqui. Já acabou. Aqui não tem mais... Já é árvore para tudo que é lado, muita neve, muito gelo, a pista já está ficando mais simples. Eu acho que de fato agora a gente vai começar a entrar numa parte mais remota do Alasca, saindo dessa região metropolitana aqui atrás de Anchorage. Coisas que vocês só vê nesses lugares muito frios, né? Acabou de passar um caminhão limpando neve, nem tá caindo neve, já faz um tempo que não tem nevado, mas tem tanta neve por aqui e não vai derreter tão cedo que eles têm que fazer essa manutenção. E bem do lado tinha um cara, tinha uma família ali mexendo numa motoneve, que é basicamente um meio de transporte, cara, importantíssimo, né? Da estrada pra dentro, difícil andar de carro, então as motoneves acabam dando conta do recado. Então uma galera, por vários lugares que a gente passa, tá cheio de motoneve, pessoa pra lá, pra cá, esquiando, andando, indo no mercado, enfim. Realidade desses lugares gelados. Cada vez mais a estrada tá menos limpa, né? Que o movimento dos carros vai tirando um pouco do gelo, então fica só no meio da pista, assim. Só que a gente tá ficando cada vez mais remoto, cada vez menos carro passa. Então vai ficando aquela sensação de que a gente tá cada vez mais no meio do nada, sabe? E poucos carros passando mesmo, você vê um que outro na estrada. Tudo ao redor enterrado e neve, Preocupado com combustível, a gente tá com meio tanque. Acho que eu não posso bobear muito em qualquer tanque, em qualquer posto que aparecer, é melhor ir carregando para não ficar isolados demais e sem combustível, né? Nesses 4 anos dirigindo pelas Américas, a gente já tem mais de 100 mil quilômetros rodados na conta, mas a gente nunca dirigiu nessas condições tão geladas. E esse tempo fechado ajuda a trazer um pouco mais de drama para a história, mas a gente tá com esperança que o tempo vai abrir. Gente, um dos motivos pelos quais a gente tá indo pro norte do Alasca é pra gente se isolar no meio dessa neve toda, né? Pra gente chegar no Ártico dirigindo, que eu acho que também vai ser muito legal. E o principal motivo pelo qual a gente tá indo também é pra tentar ver a Aurora Boreal. A gente tava no trajeto aqui, eu tava super desanimada, porque a previsão do tempo tá super pra ficar nublado. E quando tá nublado, ainda que tem aurora, você não consegue ver. Só que eu vi, agora na previsão do tempo, hora a hora, uma previsão otimista que entre 9 da noite e 1 da manhã tem menos nuvens no céu. Então tem uma possibilidade da gente conseguir ver a aurora hoje. Vamos torcer pra dar certo. Uma paradinha pra fazer xixi com a melhor vista que eu já vi na minha vida. Licença, gente. Pau. Sai congelado o xixi ou não? Não. Meu xixi é bem quentinho. Xixi é quentinho, entendi.
Esses dias alguém comentou aqui que a gente faz essas aventuras para ganhar visualização. Porque para essa pessoa talvez não faça sentido algum você dirigir milhares de quilômetros numa estrada com gelo, com muito frio, dormir dentro de um carro gelado. Mas a verdade é que isso não precisa fazer sentido para ninguém além de nós mesmos. Dirigir por essas paisagens pode não fazer sentido para outras pessoas, mas pra gente é isso que faz sentido. Sair da zona de conforto, buscar o desconhecido, às vezes com perrengue, às vezes com esforço físico, mas é isso que nos dá um brilho no olho. Viver as experiências mais incríveis que façam sentido pra gente e compartilhar isso com vocês por aqui. Gente, todo mundo pergunta, Dudu não dirige motorhome? Eu não dirijo motorhome, nunca peguei um motorhome, eu ainda vou dirigir. Mas eu acho o carro muito grande, não tô acostumada. Acabei que o Ale super curte dirigir, então nunca dirigi aquele carro. Mas eu tenho carteira de motorista. Então aqui estou aproveitando essa paisagem maravilhosa do Alasca para dirigir. There's only miles of broken roads, only love that'll never grow. It ends before it starts. Mesmo no Alasca ferrado, selvagem, frio, o seu cartão da Nomad funciona. Você pode pagar sua gasolina, comprovado, no meio do nada no Alasca. Cartão da Nomad. A Nomad é uma conta global, aceita mais de 180 países. Vocês já devem estar cansados da gente falar sobre isso, mas é a melhor, a mais econômica e a mais prática forma de você usar dinheiro no exterior. Então, se você vai viajar para o exterior, seja para onde for, abra sua conta na Nomad. Tô colocando o QR Code para você escanear. E com o nosso código GET20 você ganha até $20 de cashback na sua primeira transação. Melhor dica que eu posso te dar sobre o dinheiro viajando é essa. Quanto que tá o combustível aí? O combustível tá caro. Quanto? Tá neste momento $4,64 o galão. E frio pra caramba. I will run away. Acho que eu nunca abasteci um carro com tanto frio. I will run. I will run away. A gente ia parar pra almoçar, mas a gente ia chegar muito tarde e muita coisa aqui fecha no inverno. Então, nem sempre você consegue encontrar lugares pra comer fácil na beira da estrada. Então vai sempre ter um lanchinho no carro. Change my philosophies, like holes in the pavement. I fall through the pages, a note that got lost in the rain. Take me the furthest away that I can be said from the place. Foram muitas horas de estrada olhando para uma paisagem branca que se confundia com o branco das nuvens. Mas conforme a gente ia chegando perto do nosso destino da primeira noite, as nuvens foram dissipando, a gente foi vendo o céu azul e aumentando as esperanças de ver a aurora boreal. Adivinhem? Mesmo com a previsão do tempo, que dizendo que ia ficar super nublado, pegamos só a estrada nubladaça até aqui. E aqui, gente, quanto tempo falta pra gente chegar, meu amor? 1h20. 1h20 antes da gente chegar, abriu o tempo. Vamos torcer pra ficar assim em Fairbanks, pra gente conseguir curtir uma noite incrível de aurora boreal. Se tudo der certo, vamos torcer. Oh, where I come from. These are the things I know. Never let your woman go, and never break her heart.
Chegamos em Fairbanks, onde fica a casa na árvore que a gente vai passar essa noite. E a gente tava dando uma pesquisada aqui. Sabiam que Fairbanks é a segunda maior cidade do Alasca? Primeiro vem Anchorage, que a gente tinha comentado com vocês nos últimos vlogs. E depois, quase mesma quantidade de população tem Fairbanks aqui e Juneau, que é a capital do Alasca. Então aqui tem mais ou menos 32 mil habitantes que vivem nessa cidade. Até uma cidade relativamente grande pro que a gente esperava. Vamos achar nossa casa na árvore pra mostrar pra vocês passar essa noite. E torcer pra gente ver a aurora boreal. Sail on off the radar and venture away from this trouble. It will find you, it's behind you, it always is. Unfold from my mind, I don't want you near. O lugar que a gente vai passar a primeira noite parece que saiu de um filme. Uma casa na árvore, isolada nessa imensidão branca, mas com várias coisas curiosas. Chegamos na nossa casa da árvore, tô muito empolgada, olha só que legal, gente. E olha que curioso, primeira coisa que eu reparei aqui, cada casa na árvore tem uma tomada pro carro, porque aqui faz tanto frio que eles ligam o carro na tomada pra você conseguir ligar o carro no dia seguinte. Shades of blue, I'm holding on to somebody like you. You're here in every melody that I sing. I'm returning the table. Ai, muito legal. To let you unfold from my mind. I don't want you near. If you killed me with kindness, I no longer feel you near. You fall into someone new. A feathered heart forgets everything that's true. 'Cause I Muito rápido na nossa casa na árvore, então, onde a gente vai se isolar essa noite no Alasca. Aqui, começando pela sala, entramos aqui. E aqui tem uma salinha com sofá, onde eu e a Alexis vão tomar um vinhozinho mais tarde. E aqui a vista, gente, das montanhas com a neve. Coisa mais linda. Vista por todo lado, né? Então tem janela aqui na frente, janela aqui do lado. Aqui atrás, onde o Ale tá, tem um aquecedor, porque eu acho que deve ser muito necessário aqui nessa época do ano. Aqui a cozinha. Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Ah, boa. Aqui a cozinha. Então tem uma máquina de café, um vinhozinho com um chocolate. Muito legal. Aqui tem todos os utensílios. Ai, olha que legal. A taça de urso, de lobo. Amei. Todos os utensílios para cozinhar. Aqui tem uma geladeira, uma air fry, forninho, filtro. Depois vamos explorar melhor essa cozinha, porque acabamos de chegar, mas mais tarde a gente vai fazer um jantarzinho aqui. Uma coisa que eu notei, não tem encanamento. Aqui é a nossa água, um galãozinho para tomar. E a pia vai para um balde, que depois a galera tira. Isso provavelmente para não congelar, né? Deve fazer muito frio. Aqui tem um banheiro do lado da cozinha. Banheiro pelo tem que eu água, vi. será? Não, eu acho que é um banheiro seco também. É um banheiro Tá seco. na banha, ó. Vida de motorhome. Estamos acostumados. Ai, que interessante. É aquele banheiro que a gente tinha visto. Que tem um papel, tipo um... É sanitário, né? Eu não sei como que fala. Tem um Interessante. alumínio aqui. A gente já ouviu falar sobre esse... Quando a gente estava pesquisando Eu sobre vou sanitários explicar. pro nosso próximo motorhome, a gente ouviu falar sobre esse sanitário. É bem interessante. Peraí, Vocês já que vão ver. eu vou explicar. A gente considerou esse sanitário pro nosso novo motorhome. E como funciona? Você faz as suas coisas ali dentro. E na hora que você dá a descarga, ele fecha esse saco todo e deixa ali e abre um novo saco. E é um saco só que vai torcendo e abrindo espaço, torcendo e abrindo espaço, que você pode usar algumas vezes. Eu vou demonstrar na prática, não com... vocês entenderam, né? Eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês sem mostrar demais da minha intimidade. Aqui a gente não vê o quarto, então eu imagino que seja lá em cima. Vamos lá ver. E aqui fica a cama. Ai, que
que eu espero estar dormindo mais tarde vendo a aurora boreal aqui. Mas vocês viram que aqui não tem chuveiro, né? Vamos ver onde que fica o chuveiro dessa casa da árvore. A verdade é que essa casa da árvore, ela tem uma casa de banho, porque tem várias casas na árvore, nenhuma tem chuveiro, mas o lugar do banho é coletivo, porque tem lareira, tem lugar para fazer fogo, tem banheira quente e tem uma sauna, então tem toda uma casinha só para banho. E a gente tá indo dar um pulo lá pra mostrar pra vocês e também pra tomar o nosso banho e ver como é que é essa situação. Mas a minha rainha vai sair de biquíni e roupão. Em breve. Nesses menos todos graus que tá aqui. We both know I'm to blame. Call my number, call my name. E ao lado da sauna tem uma jacuzzi quentinha, nessa friaca toda. E aqui é o quarto de banho que eu vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de neve. Ah, quem quiser também pode fazer um churrasquinho. Ou seja, meio complicado nesse frio de fazer churrasco aqui fora, mas existe essa possibilidade. Lá ainda tem outra. E a nossa casa, juro, tá nessa árvore aí, no meio disso tudo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui é o banheiro. O banheiro, então, tipo, banheiro tradicional. Super pra quem banheiro, quiser olha só. matar a saudade. Gigantesco. Muito grande o banheiro, muito bom. Luxo, luxo. E aqui é o tem outro. Outro banheiro. São dois, né? Você pode vir. Bem então, espaçoso. E aqui tem até máquina de lavar roupa, ó. Máquina de lavar e de secar. Muito legal, cara. O striptease dele! Sensualizando. Tá! Sexy sem ser vulgar. Qual a temperatura agora nesse momento? Ai, Aleitos, I have no idea. Call my number, call my name. Nossa! Tá gelado, entra logo. Tem certeza que a água tá quente? Mais ou menos, só saindo fumaça, mas você precisa entrar logo. Não tá muito quente, né? Não dá pra esquentar mais? Dá pra aumentar aqui, ó. Aumenta aí, pelo amor de Deus. Não tá quente. Eu tô aumentando aqui, vamos ver. Não tá quente? Sim, quente não tá. Tá esquentando, eu acho. Aos poucos. Eu tô morrendo de frio, eu preciso entrar. Vem. E aí, gatinho? É, meus amigos. Ah, agora tá bom, Aleitos. A banheira não agradou muito não, tá? Não Ela tá precisava quente ter ainda. aquecido um pouco mais. A gente que foi com sede ao pote. Mas aqui tá quentinho. Só tô recuperando de ter passado frio. Mas o que a gente vai fazer aqui? Sabe o que a gente tem que fazer? Aqui, ó. Esquentar bem na sauna. Vai lá fora. Frio. Volta aqui. Brilha. Acho que isso faz bem pra saúde. Não faz bem pra saúde? Sempre tem os especialistas aí. Tá bem melhor que lá fora, tá? Posso garantir. Lá fora, escuro e gelado. Aqui havemos luz. Nossa, e só de pensar que daqui a pouquinho eu vou sair daqui, tomar um banho, fazer uma comidinha naquela cozinha ali, bem quentinha, comer uma massinha, tomando um vinhozinho, esperando os astros conspirarem pra ter aurora boreal hoje, vai ser show. Lancei o desafio Qual foi? de você se atirar na neve, sair e lá se atirar na neve lá fora. Bora? Aí eu jogo a bola pra você, eu acho que você deveria ir primeiro. Não, eu vou sim. Hoje você tá mais empenhado que eu. Então vamos. Tá, partiu. Tá, mas ó, é só deitar. Deitar de costas ou de frente? Deitar de costas, né? Na neve? Ou uma girada. Uma girada? Uma girada Uma milanesa na neve e volta. e volta. Bora.
Será que a gente faz isso mesmo? Agora você já lançou o desafio, você vai ter que fazer. Eu já me arrependi, né? Quê? Me arrependi, na real. Se arrependeu? Vai lá, baby. Eu acredito em você. Fecha aqui pra não... Não tem que filmar. Deu? Deu, rápido, rápido. Tem que ser uma girada, tem que ser uma girada. Tem que ser uma girada. Minhas costas estão queimando. Caraca, Letios. Cuidado pra você não se queimar. Tá muito frio. Cara, aqui tava insuportável de ficar de tão quente. Agora, olha o eco. Agora parece que eu tô, tipo assim, no padrão, tá normal. Voltando a aquecer. Nossa, queimou minhas costas. Panana, pana, pam, pam, pam. Por que eu faço essas coisas, eu não sei. Vai, minha filha, agora é você. Cara, eu não posso pensar. Eu já fui, agora é você. Representa o time, vai. Você é uma mulher forte. Você já subiu montanha de 6.000 metros. Vai lá, mulher forte, que tá quente. Agora tá quente pra mim aqui. Ai, meu Deus. Vai lá, mulher forte. Ah, Nós somos uma mulher forte, nós somos uma mulher forte. Nós somos uma mulher forte. Ai, cara, por que eu faço isso? cuidado, você vai tocar, não toca aí. Ai, cara. Vira aqui, vira aqui. E aí? É igual pular na geleira, será que valeu a pena? É de boa, é de boa. Não, ainda preciso refletir. Não, pô, é uma sensação gostosa dar uma rolada na neve. Mas agora que a gente tá na sauna, quentinho. Ai, delícia. Fiquei com a função de checar a banheira. Uhul! Bora, time. Ai, meu Deus, por que eu faço essas coisas, cacete? Ai. Eu não vou deixar ela entrar, ela vai querer entrar. Você não vai pro céu, tá? E aí? Não. Não esquentou? Não. Sério? Sério. Não acredito. Viemos aqui pra dentro, tomamos um banho quentinho. O Ale já está vestido. Eu botei o meu Roupão. pra voltar pra casa da árvore. E vamos lá fazer um jantarzinho, se aquecer. Antes, frio. Ai. E eles nos deram, acho que deram, porque não tem preço aqui, uma garrafa de vinho. Tava ali. Vinho branco. Vinho branco tava gelado, né? Não entendo muito, mas enfim. Vou botar lá fora. Deixa eu filmar, olha só, porque eu acho que é um vinho alascano. É, daqui de Homer. Ó, que legal. Alaskan Chardonnay. Eu acho que só de você deixar em cima já... Tem pouca bosta. Outro experimento que faremos no Alasca do inverno. Essa bermuda é que eu tava lá na água, molhado. Vamos deixar ela aqui fora, vamos ver se ela vai aparecer durinho. Be here every morning. Be the calm I feel. Be the beauty I behold. All the days I'm here. Para tomar o vinho, o copo de urso? Lobo. Lobo. Vamos provar. Saúde, meu amor. Saúde. Muito bom. Muito bom. Fogãozinho diferente, hein? Uhum. Fogãozinho Então, elétrico, né? Aqui é vibes motorhome, viu? Fogão elétrico.
Eu já esquentei a água aqui antes pra facilitar a minha vida. Hoje eu não comprei o de cogumelo que você gosta. Eu comprei o de espinafre com ricota pra gente provar. Be here at my shoulder, be here at my side, be here when the cold night falls and in the morning light, be here when the cold night falls and in the morning light. Durante a janta, a gente espiou pela janela, mas ainda tinha algumas nuvens no céu e nada de aurora boreal. Então a gente desistiu e fomos dormir. Até que... Vocês não vão acreditar, eu estava perdendo as esperanças. Já estava deitada, dormindo, e aí eu vim fazer xixi. E eu não tava conseguindo dormir direito, porque eu tava muito esperançosa de que eu ainda ia ver a aurora boreal aqui. Tava deitada ali, e aí quando eu desci pra fazer xixi, eu olhei pro lado e falei: Ale, está rolando a aurora boreal. 3h20 da manhã, olha só. A aurora boreal é uma tempestade solar que entra em contato com a atmosfera da Terra. Para ter uma boa visibilidade, você precisa de atividade de aurora rolando, estar bem ao norte, ter tempo aberto e poucas luzes. As condições não estavam das melhores, mas a gente conseguiu presenciar a aurora boreal na nossa primeira noite. Mas a nossa esperança mesmo está na noite de amanhã, quando a gente vai dormir no meio do nada, sem luz alguma por perto, na placa do Ártico. I'm right here with you. Saúde. Bom dia. Ele tá muito reizinho no reinado dele, tá? Nossa. Gente, que lugar incrível. Gente, a Letios não me deixa. É chameguinho, chameguinho, chameguinho. Ele não me deixa sair da cama. Cara, que incrível, tá? Cara, eu já estava perdendo as esperanças ontem. Acordei, eu botei um despertador 2 da manhã, olhei na janela, não tinha nada. E aí, por sorte, eu acordei 3h20 pra fazer xixi, desci as escadas e quando eu olho pra janela dava pra ver muito a aurora boreal. E aí eu tava consultando o aplicativo, enfim, a previsão não era de ter super aurora. Mas a gente conseguiu ver e, assim, ela não tava uma aurora muito forte, ela tava uma escala 5 de 10. Mas hoje a gente tá dirigindo em direção ao norte pra chegar no Círculo Polar Ártico com vocês, né? E se tudo der certo, a gente vai dormir no carro, não sabemos ainda onde, pelo caminho. E que se tudo der certo em algum lugar isolado. E aí, se tiver aurora boreal, lá não tem incidência de luz, vai ser especial. Segundo café do dia. Estou aqui preparando o café da manhã com o que restou das nossas compras que fizemos. Então tô aqui refogando um tomatinho pra gente comer com uma torrada. A minha ideia era comer lá fora, mas eu acho que vai ser inviável. Ah, sem chance. E aí ela tava aqui, a gente podia passar mais uma noite aqui, seria fantástico e tal. Queria, mas a gente tem que seguir viagem. E o seguir viagem significa seguir para momentos gelados. Tem duas coisas, tem mais uma coisa que a gente vai fazer antes de chegar dirigindo no Ártico. E vocês já vão acompanhar isso quando a gente sair aqui da casinha na árvore. E a última coisa é o nosso experimento de ontem à noite. A roupa molhada lá fora. Se liga só. Tem um pouquinho da corrida hoje.
que vocês acham? Esse é o meu lookinho. Tá duro que nem pedra, né? Sacode aí. Esse aqui não mexe nem por reza forte. E o do Alê... É bom que você já aproveita esse calção pra ir agora pro lugar que a gente vai, ó, Alex. Quero ver como é que você vai vestir isso aqui agora. É ruim, hein? Vai ter que ir de cuequinha. Gente, olha que delícia que é acordar aqui com essa vista. Tudo nevado. Paz de espírito. It was a long, slow march out of Eden. We didn't know just what we were leaving, but our curious hearts had us believing we'd be okay. Depois de uma noite com a aurora boreal tímida em uma casa na árvore, era hora de seguirmos o nosso rumo. A gente ainda tem muitos quilômetros para chegar até o Ártico. Mas antes do Ártico, a nossa próxima parada é um lugar chamado Shena Hot Springs, um complexo de água termal no meio do nada, e a estrada para chegar lá já é uma atração à parte. What if we trip? What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning race? What if we lose the lead we had gained? What if we trip? What if we fall? What if we don't? E daqui de Fairbanks a gente tem 100 km para nossa próxima parada, que eu estou muito empolgada para conhecer, porque no verão eu queria ir lá, só que eu acho que no inverno vai ser um pouco mais interessante. Fica aí, vocês vão gostar. Was it a fool's mistake that had us dreaming out on our way? And what if we trip? What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning race? What if we lose the lead we had gained? What if we trip? What if we fall? What if we don't? It was the chance we took with which we flirted, and the rush. Eu tava aqui pensando, né, que a previsão do tempo essa semana era pra ficar nublado todos os dias. Então, tipo, eu já estava assim, obviamente, internamente eu tava super querendo ver a aurora boreal e tal, né? A gente dirigiu pra cá praticamente pra isso. Mas sabe quando as suas expectativas já estão, né, acho que não vai rolar? E aí hoje quando a gente acordou à noite e viu a aurora, eu fiquei super surpresa e feliz, né? E desde que a gente começou a viajar, eu acho que eu já falei isso com vocês, eu sou muito ansiosa e às vezes eu crio muita expectativa com relação às coisas, e quando elas não saem exatamente como eu imaginava, às vezes eu fico muito frustrada. Só que essa viagem eu tô uma pessoa muito de boa, levando, né, tranquilamente. Sabia que a gente poderia não chegar aqui e não ver nada, e só de ter visto ontem eu já fiquei muito feliz. E hoje tá um tempo lindo, um dia azulzão que não estava na previsão. Então já estou com as expectativas altas para hoje à noite e feliz com esse diazaço que a gente tá pegando aqui no Alasca. E depois de algumas horas de estrada, chegamos na nossa parada. E a gente veio aqui para conhecer essas águas termais incríveis. A gente já conheceu algumas águas termais por aí, mas nada se compara com o que vimos por aqui. A temperatura negativa, a água congelada fora, mas dentro uma piscina natural com água muito quente. Tá, eu vou entrar porque não tá dando. Cara, é muito louco estar aqui e aqui, ó, tem uma árvore toda nevada. Nossa, tá muito quentinho, cara. Que delícia! Queria que a banheira ontem estivesse assim. E tá aqui um lugar muito interessante. A água termal de Shena é hoje um destino turístico localizado no coração do Alasca, a cerca de 100 km a nordeste de Fairbanks. Esse local é conhecido pelas suas águas termais naturais, que têm sido apreciadas por séculos por sua suposta capacidade de cura e relaxamento. A história das fontes termais remonta aos povos nativos da região, que usavam essas águas para tratamentos medicinais e rituais de purificação.
No final do século XIX, os colonos europeus começaram a explorar a área em busca de ouro e reconhecer o potencial turístico das fontes termais. Hoje, você vê por aqui visitantes do mundo todo, e dá pra se dizer que é uma das atrações mais conhecidas do Alasca. Nada mal, tá? Olha, tudo que eu sofri ontem me emperrando e rolando no gelo. Tô sendo exaltada aqui nessa hot spring que eu achei que fosse estar muito quente. lotada, a água tá bem de boa, poucas pessoas, água quentinha. E a título de curiosidade, gente, custa $20 pra entrar na hot spring. E também tem hospedagem, né? Um complexo bem grande, é um resort, então tem hospedagem, restaurante, tem tudo no meio do nada, o que é muito louco pensar. Gente, olha aqui. Nossa, que a água tá muito quente. Ela tá vindo daqui em algum lugar que tá muito quente. Mas fora da água, por mais que esteja quente, ó o gelo. Eu tô impressionada que você tá aguentando essa água quente, você que não é tanto de água quente. Não, mas é porque tá muito frio lá fora, né, Alex? Aqui tá ótimo. E essa água termal é grandona, então eles fizeram uma piscina muito grande que a galera fica bem espaçada, assim, mas é muito doido estar aqui nesse frio todo que tá lá fora. E aqui a gente nesse calorzinho maravilhoso. É engraçado que, tipo assim, conforme a água fica mais quente, o cheiro de enxofre também fica mais forte. Então pra lá tinha menos cheiro de enxofre. Aqui, que tá bem mais quentinho, já tem um cheiro mais forte de enxofre. Throwing each punch. O seu cabelo tá congelando. Você acha? Uhum. E a minha barba tá congelando, será? Ainda não. Oh, eu molhei toda a barba pra ver se vai congelar aqui fora. Vamos ver. Congelando. A barba não, né? A barba não, mas os cílios sim, ó. Need a guide. I will reply like the morning. Que mas muito incrível. Muito incrível. Mas agora siga viagem. Gente, muito legal. Uma informação muito importante. Menores de 18 não podem entrar nas águas termais. Só na piscina, tem uma piscina antes, que aí pode, mas a água termal não pode. Então fica essa dica aí. Eu ia ficar horas ali se eu tivesse que secar meu cabelo, porque o secador era fraco. E aí, olha só, eu vim com o cabelo molhado, ele tá literalmente congelado, olha aqui. Olha aqui. O cabelo congelou literalmente. Cara, olha aqui. Bora. Saca só meu novo penteado. Cara, muito legal, tá? Mas agora chegou a hora da gente pegar a estrada rumo ao Ártico e dormir lá com esse carrinho. Agora a aventura começa de verdade. Agora sim, a nossa próxima parada é chegar no Ártico dirigindo e passar a noite dentro desse carro. Serão quase 400 quilômetros rumo ao norte e um Alasca cada vez mais remoto e selvagem, com paisagens mais brancas e mais geladas ainda, com a esperança de pegar uma noite incrível de aurora boreal por lá, completamente isolados. Nessas centenas de milhares de quilômetros que a gente já rodou por muitos países, a gente já dirigiu por desertos, praias, montanhas e florestas. E fica cada vez mais difícil você se impressionar com algo. Mas essas paisagens nevadas do Alasca foram pro topo da nossa lista. A gente nunca dirigiu por uma paisagem dessas, e a gente está muito feliz de estarmos vivendo essa aventura, tentando segurar a ansiedade para a noite que vem pela frente. Dois sanduíches pra levar, bora que a gente tem um longo caminho pela frente. Faltam 294 quilômetros pra gente chegar no Ártico.
Como vocês estão vendo, o posto de gasolina, branquinho, como tudo, né? Tô falando, mas... Vou abastecer, encher o tanque, porque eu não sei qual é a situação de posto mais pra cima. E eu não sei se a gente não vai ter que deixar o carro ligado a noite toda por causa do aquecimento também. Porque a gente vai dormir no carro, então, né? Vamos abastecer. Quem segue a gente aqui sabe que a gente fala muito sobre você ir atrás dos seus sonhos. A gente saiu das nossas carreiras no mundo corporativo para poder explorar o mundo da forma que a gente sempre sonhou, mas que era impossível com a vida que a gente levava antes. Nem tudo são flores por aqui, mas são em momentos como esses, dirigindo por estradas nevadas e isoladas em um lugar como o Alasca, que a gente se olha e vê que estamos vivendo o sonho que a gente sempre quis viver e que a gente sempre incentiva outras pessoas a buscarem. O seu sonho não precisa ser dirigir até o Ártico e dormir dentro de um carro. Essa aventura também nunca foi um sonho pra gente, pra falar a verdade. Mas nós hoje vemos o mundo e a vida de outra forma. O sonho pode ser ter mais liberdade para passar mais tempo com seus filhos, ter uma rotina que preencha mais você, que você se sinta melhor com você mesmo e pode ser até dormir em um carro dirigindo por aí. O importante mesmo é que você caminhe em direção a esse sonho e faça o possível para que ele vire realidade. Gente, a estrada já vai ficando mais gelo, bem menos carro. A gente tá preocupado com essa questão do combustível, porque a verdade é que a gente só falou, partiu passar uma noite dormindo no carro no Ártico. Não sabemos se tem posto de combustível até lá, estamos contando que tem, porque a gente não tem combustível extra com a gente aqui. Mas eu acho que assim, o trajeto vai ser muito bonito. O trajeto foi ficando cada vez mais bonito, é verdade. Mas as nuvens não estavam nos deixando muito animados para ver a aurora boreal à noite. E a gente ainda tinha que cuidar do nível do nosso combustível, porque mais do que chegar no Ártico, a gente precisa voltar de lá. Manter o carro ligado também pode ser uma questão de sobrevivência, porque a previsão era de frio na casa dos menos 30 graus para aquela madrugada. Cruzando a linha neste momento da famosa Dalton Highway. Épico, hein, Aletes? Épico. Gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido a gente falar isso algumas vezes aqui no canal, mas essa é oficial. Essa é a estrada mais bonita que eu já percorri em toda a minha vida. E você? É muito lindo. Nossa, olha, surreal, cada curva que a gente vai passando. E agora a gente tá pegando uma paisagem mais de cima, assim, uma pista de cima, vendo as árvores nevadas embaixo. Que lugar incrível! E não tem uma alma viva. Pra onde a gente olha, branco, 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 branco. E agora a pista tá completamente branca, meio que... Dá pra ver que passou a máquina, que tá um pouquinho raspado, mas é gelo. A gente tá dirigindo no gelo. Olha a neve do lado. Olha aqui, gente. Olha só. Hey, when is the next gas station? Another 30 miles.
30 miles, alright, that's good. Right after the river. Alright, thank you so much. Bateu preocupação? Só pra garantir. Só pra garantir não, você tava cagado de medo aí. Não tá cagado de medo. Ó, a questão é a seguinte. A gente encheu o tanque. A gente tinha meio tanque pra ir e meio pra voltar, né? Então já foi um quarto, teria mais um quarto pra ir. E se não encontrasse posto, volta, porque não ia ter gasolina pra voltar. Mas ele falou que daqui a 30 milhas, então uns 40 e poucos quilômetros, tem um posto. Ele falou logo depois do rio. O rio vai estar congelado, mas espero que consiga ver onde fica o posto. Pelo visto, a gente ia conseguir abastecer mais uma vez e garantir combustível suficiente para chegar no Ártico, passar a noite e voltar até o próximo posto. Mas o que a gente não imaginava é que a noite traria as imagens mais lindas dessa nossa viagem de carro até o Ártico. Não é isso aí, ó? É isso aí. Mas cadê a bomba de gasolina? Não, Yukon River Camp, acho que não é isso. Não. Ali, ó, baby. Ali na frente. Ali parece uma... É uma bomba ali. Você vai ter que pagar primeiro ali. Ai. Ainda bem que tá aberto. Pra abastecer aqui eu preciso deixar o cartão de crédito lá dentro, abastecer, tirar uma foto e lá dentro, e aí ele cobra. Tudo isso a menos, sei lá, 20. Vamos lá, né, então. Vou deixar ligado aqui, tá? Por favor. Caríssimo. Quanto? Nossa, o preço é absurdo. Tipo assim, umas 3 vezes mais do que lá. Você vai encher não, né? Não vou encher, mas também não precisa de muito. Pronto, fica lá dentro agora. Ó, vou aproveitar que eu tenho um último. Deixa eu ver onde eu vou botar aqui. Eu vou lá, tá? Tá. Nossa. E aí?
Tá gelado, tá muito gelado. Mas agora a gente tem 60 milhas até o Ártico pra passar a noite nessa casinha de lata e ver o que acontece. Mas sabe o que é, Leite? Você tem muita sorte. Por quê? Porque você tem a mim pra te esquentar essa noite. Essa noite não, o resto da vida. Bora. Nossa, eu vejo a hora de comer essa comida liofilizada. Eu nunca estive tão animada pra comer uma comida liofilizada como eu tô agora. Meu amor. 2 minutos, exatos 2 quilômetros pra gente chegar no Ártico, finalmente, depois de todos esses 2 dias aí dirigindo, pra estar refletindo aqui que esse vídeo prometeu nada, entregou tudo, aurora boreal e tudo mais, e a gente tá chegando. Vamos cruzar a linha do Ártico, dirigindo. E olha essa história. Quando nós chegamos, tinha um grupo de turistas fotografando a aurora boreal. O céu estava aberto, mas a gente não estava vendo a aurora a olho nu, ou seja, ela estava muito fraca. Então, a gente foi pro carro, transformar ele em casa, fazer a nossa janta e esperar o grupo de turistas ir embora para ficarmos sozinhos e torcer para a aurora boreal ficar mais forte. Talvez a gente tenha que dormir meio que na diagonal, assim. Cervejinha Denali Brewing, diretamente do Alasca mesmo. Vai lá pra geladeira lá fora, rapidão. Menos 20. Quanto tempo menos 20 será? Não deixaria muito isso não, senão vai chegar Vai congelar. uma pedra de gelo. Congelar não congelou, mas tá geladinho. Ela tá bem geladinha. Cara, e vocês estão vendo que eu tô de manga remangada, porque aqui tá muito gostoso, tá muito confortável, mas não é a realidade lá da rua. Saúde. Saúde. Ao ponto mais ao norte que nós chegamos dirigindo nas nossas vidas. Nossa, tá uma delícia. Bom, De jantar, não sei se vocês lembram, a gente comprou um arroz cremoso com brócolis e cheddar. Vamos ver se é bom. caralho. Claro. Até porque é a única coisa que a gente tem pra comer. O cheiro, pelo menos, tá muito bom. Essas comidas liofilizadas são práticas, mas o que você peida fedido depois é um negócio que não tem explicação. Só se for o seu, porque o meu peido é bem cheiroso. Deve ter uma explicação para isso, porque olha, é quando você faz trilha, dorme na barraca com a galera, o negócio é complicado. Não é a sua comida, mas vai nos manter quente e alimentado por hoje. Quando a gente tava aqui nessa função de passa-mala, pega fogareiro, não sei o que, o Ale tava... Nossa, que saudade do motorhome. Eu fui mexer eu mexi numa bolsa pra pegar o isqueiro pra ligar o negócio, e aí tava a chave do motorhome. Eu falei, cara, que saudade de casa. Cuidado pra não perder essa chave, só tem assim. Que saudade de casa. Mas é legal, porque tava falando com a Lei que a gente tem que fazer mais essas coisas, porque acaba que a gente, mesmo no motorhome, fica na nossa zona de conforto, né? Tipo, tudo bem, a gente sempre tem um lugar diferente, tem que sempre encontrar um lugar pra dormir, mas a gente tá mais acostumado. É legal a gente sair um pouco também do que a gente tá vivendo, sabe? Por um momento, a gente esqueceu o que poderia estar acontecendo lá fora. Até que a gente desligou a luz. Gente, vocês estão entendendo? A gente tava comendo. Tava aqui comendo, a cerveja tá aqui, a comida tá aqui. Eu olhei pela janela aqui. É que a gente desligou as luzes porque tava muito escuro. A gente desligou as luzes, ficamos no escuro. Falei, Aleite, se você não tá entendendo, eu juro, não teve Churchill, não teve nada. Essa foi a Aurora boreal mais forte. Cara, se bobear, eu consigo ver até com o celular.
Dá pra ver até com o celular, eu acho. Pera aí, deixa eu tirar essa luz. O que foi, meu amor? Coisa mais linda que eu vi na minha vida. As que a gente viu lá no Canadá nem se comparam. Cara, gente, vocês não estão entendendo, cara. Que momento. Nossa, muito foda. Vai ser muito difícil superar essa noite na minha vida. Muito. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. Nossa, I guess que épico! Nada mal. dia de frente pra placa do Círculo Polar Ártico. Nada mal, hein, gente? Ai, que momento. it's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed. Nós somos esse pontinho no mapa na Alasca. Aqui tá o Alasca todo. Aqui tá a Rússia. Partes do Canadá, Groenlândia, se eu não estou enganado. E esse é o Círculo Polar Ártico. Aqui o Polo Norte. E essa é a parte de cima do nosso globo. E é aqui, gente, o ponto mais ao norte que a gente chegou dirigindo nesse nosso projeto, viajando pelas Américas. Daqui, bom, daqui só para baixo. E daqui a gente está voltando para Anchorage. São 800 e quase 1000 quilômetros aí, numa estrada linda e gelada que vocês viram. E todo esse trajeto de volta e o que a gente vai ver agora é papo pro próximo vlog. A gente vê você semana que vem. Até. No domingo que vem a gente vai explorar mais dessas paisagens geladas, no último vídeo da nossa série explorando o Alasca no inverno. E enquanto o domingo não chega, eu vou deixar aqui outra aventura incrível que a gente viveu e que eu tenho certeza que você vai gostar. É só clicar para assistir.